Olá, está começando o Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. Eu sou Rúbia Ramos e quem apresenta comigo esse podcast é a minha cara colega Sharon Freitas. O Depois de uma Taça tem a produção de Rúbia Ramos, os trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia de Lorenzi Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Então, tu não tem que me perguntar quem eu sou depois de uma taça? Sharon Freitas se nega a me perguntar quem eu sou depois de uma taça. É o medo. Já que no primeiro episódio eu esqueci de perguntar para a Rúbia quem é ela depois de uma taça, neste segundo episódio ela não escapa. Quem é a Rúbia depois de uma taça de vinho? A Rúbia depois de uma taça é a jornalista pós-graduada em gastronomia que por muito tempo, ou melhor, 6 anos, escreveu sobre gastronomia, né? Jornalismo gastronômico. E depois de uma taça eu sou uma Rúbia mais animada, mais leve, mais solta e mais sincera, eu acho. Eu acho que antes e depois da taça é a mesma pessoa, pelo que ela está descrevendo. É que depois de uma taça fica só um pouquinho mais exacerbado, né? Vamos lá. E o jeito Disney de encantar clientes que os famosos parques praticam para terem tanta excelência no encantamento dos clientes é o nosso tema de hoje do Depois de uma Taça. O livro do mesmo nome, publicado pela Disney Institute, desvenda para o leitor os bastidores do funcionamento da Disney, suas práticas de atendimento e seus processos de gestão. Destacando que a metodologia Disney, né, ela pode ser aplicada em qualquer negócio e é por isso que a nossa convidada está aqui hoje, alguém que vivenciou de perto a experiência lá da Disney e vai contar pra gente essa história, né, essa experiência incrível, né? Exato, hoje nós recebemos a Mariana Meller, que participou do intercâmbio nos parques da Disney no ano de 2020, pré-pandemia, né? Então, bem-vinda, Mariana. Quero que você conte um pouquinho mais pra gente. Primeiro, vamos começar. Quem é você depois de uma taça? Ninguém escapa dessa pergunta aqui. Pois é. Não, eu depois de uma taça sou Mariana, formada em engenharia, 25 anos, mas eu não conto que pandemia, ninguém fez aniversário, gente. Todo mundo tá no mesmo ano que não considera. Mas depois da segunda, terceira, eu sou sua melhor amiga. Conversa, tagarela. Então, agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e com todos os ouvintes aqui. Que bom. Maravilha. Então, vamos começar lá do começo. Você foi para a Disney em que mês de ano exatamente? Eu fui para a Disney em novembro de 2019 e virei o ano lá. Certo. Então, eu fiquei até fevereiro de 2020 lá, até passeando, né, depois do trabalho e tudo mais, que a gente tem um período de passeio e tudo. E daí voltei e o mundo parou. Quando tu chegou lá, no período que tu chegou lá, já tinha rumores sobre o vírus, o coronavírus lá ou não? Então, não era muito... Porque aqui foi em março, né? Aqui foi em março. Não era tão comentado assim, só que lá, quando eu tive meu treinamento, até durante meu treinamento, ela sempre falava, olha, tu tá na Disney, tu vai receber gente do mundo inteiro. Então se cuida, sabe? Você trocou dinheiro com alguém, com uma pessoa de outro país, pega o álcool em gel, tá aqui, ó, sabe? Então eles já tinham esse cuidado antes da pandemia. Que Isso. legal. Interessante. Mas até lá eu fiquei doente. Eu perdi paladar, eu perdi tudo e eu tava num país desconhecido. Olha. Que nem se falava ainda do vírus. Então a gente meio que... A minha mãe aqui desesperada que eu tava mal lá. E eu meio que passei a minha doença e tudo mais lá. Tanto que aqui eu nem peguei. E tu não fez exame depois pra saber se já teve contato com o vírus ou não? Deixou assim? Porque quando que meio que estourou, assim, né, a gente não conseguiu associar. Porque eu achei que tinha sido só uma dor de garganta, mudança de temperatura. Eu saí do calor para um frio, né? Então eu achei que era mais a mudança de temperatura. E aí, quando eu voltei, que eu comecei a ver, ano passado que eu recebi os stories de novo, que eu postava, né? Aí eu comecei a ver um monte de coisa tipo, meu Deus, eu não sinto gosto de nada, que eu comia e não sentia gosto, ou não sentia cheiro e tudo mais. Daí tu associou com... Meio que associei. Certo. Então, assim, até quando eu falo, eles falam, Mariana que trouxe pra cá, pro Brasil. Aí eu sei, não, eu trouxe pra cá e quando eu cheguei eu já fui direto pro Uruguai, então eu levei pro Uruguai também. Segura essa mulher e fecha as fronteiras. Pois é. Mariana, como que aconteceu esse contato, essa intermediação? É uma agência? Como é que faz para ser um estagiário na Disney? Eu descobri por conta da minha faculdade. Na Unisul, eu tava um dia recebendo e-mail da Unisul há
Deus dará, né? Que eles enviam um monte. E aí eles me enviaram um e-mail tipo, você quer trabalhar na Disney? Eu quero! E fui lá e cliquei. E aí eles botam as informações, com uma agência, só que a agência não te cobra nada durante o período, então é um intercâmbio totalmente gratuito o processo, né? A agência é a STB, que tem em Floripa, aqui em Criciúma não tem, mas nas capitais tem todos. Então eles que fazem essa mediação, eles têm um local somente para as coisas da Disney, assim, eles ficam o ano inteiro nessa contratação de gente, porque assim, quando a gente se inscreve, vão 4.000 pessoas para a seleção, sabe? Bastante, existe né? uma seleção. Existe uma seleção, então assim, já na primeira etapa, a inscrição no site já é um desafio. Um desafio, porque assim, se tu acordar 8h01, tu não faz mais a tua inscrição. É assim mesmo, tipo assim, tu tem que estar lá 7h30 já com os sites todos abertos. Eu abri Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, pra não dar galho Safari, nenhum. pra eu conseguir me inscrever mesmo, assim, é uma luta, assim, é muita gente. Então, quando eu me inscrevi, tu abre o site, a inscrição termina 8h03, tu não consegue mais, tu tem que se inscrever para uma palestra, porque eles têm que introduzir o programa para a pessoa também, né, para saber o que a pessoa meio que tá se metendo. Então a gente vai para essa palestra e só quem tá na palestra é que faz a entrevista. Então aí tem todo um processo seletivo para essa escolha e tudo mais. Aí tu já começa a ver excelência ali durante o processo seletivo. Porque Aí é por temporada? Toda temporada é selecionado o pessoal ou tu pode voltar lá e trabalhar novamente? São 3 etapas, assim, né, que a gente fala que é para os brasileiros. Tem o intercâmbio ICP, que é para trabalhar assim nos parques. Daí só depois que tu faz ICP tu pode ir para os outros programas. Aí tem o segundo programa que ele é muito interessante também, que é para te ser representante cultural. Daí tu vai para representar o Brasil. E aí qual é o período desse? É o diferente do meu. Então o período do representante cultural é aquele período maio, junho, julho e agosto, que é o pessoal que vai de tropa, né? Vai em 10, 12, vai em 200 que tem a Forma Turismo, a Lagetur, eles vão tudo de lá. E aí o representante cultural tá lá para ajudar. Porque nem todo adolescente que vai, ou nem toda pessoa que vai aqui do Brasil sabe se comunicar em inglês. Então tem lá todo mundo para auxiliar nesse processo. E foi o que a gente mais ajudava, assim, brasileiro lá ficava com umas dúvidas, brasileiro fazia umas cagadas, a gente assim. No caso, tu atendia os brasileiros que estavam visitando o parque. Meio que como a gente tem que falar inglês, a gente atende todo mundo, né? Sim. Mas o que mais dava auxílio era para brasileiro. Tá, nós vamos chegar nessa parte. Com certeza. Vamos do início. Você fez toda a seleção. Isso. Que são 3 etapas. 3 etapas. A inscrição, o primeiro processo seletivo, que é uma entrevista em trio, assim como a gente tá aí, a recrutadora. E aí ela começa a fazer as mesmas perguntas, assim, pra todo mundo. E depois, se tu passar nessa, né? Porque tu pode passar, não passar ou ficar de lista de espera. Mas se ficar de lista de espera nessa chamada, meio que tu é excluído, porque todo mundo que passa vai pra próxima. Vai direto, né? Então é difícil alguém desistir. E aí depois a segunda entrevista é em São Paulo, que aí os times dos recrutadores da Disney vêm pra cá e aí eles fazem a entrevista. Eles vêm em 6, 7 pessoas para eles conseguirem fazer em uma semana as 500 pessoas que passam pra tu já falava inglês, já tinha o inglês? Essa entrevista é em inglês? É tudo em inglês, na verdade, porque a primeira entrevista já é meio que pra tirar as pessoas que estão lá, não sabia o que estava fazendo. Sim. E aconteceu, tipo, eu na minha entrevista, era um trio, né? E aí tinha uma menina que estava no meio, ela sabia falar, ela era boa também, só que ela não passou. E a do meu lado, eu não sabia o que ela estava fazendo lá, porque ela não sabia falar inglês. Foi muito difícil conduzir uma entrevista com alguém que não fala a língua que está sendo conversada. A mesma coisa começar a falar inglês aqui com vocês, você vai ficar, ué, quê? Sabe? E ela ficava assim. Então foi bem maçante, assim, e daí é esse tipo de pessoa que eles conseguem fazer uma peneira boa, né, dos restantes que vão conseguir se dar bem lá. Ok, foi selecionada, chegou na Disney. Aí queremos saber
Como foi o treinamento? De que forma foi passado para vocês o jeito Disney de encantar clientes? Então, a gente tem... Cada parque tem seu treinamento, né? Então, eu posso contar só da minha experiência que eu tive de treinamento no Magic Kingdom, que é o parque do castelo, aquele lindo, maravilhoso. Das princesas. Das princesas. E eu era uma princesa em treinamento, porque eu trabalhava na área da fantasia. Então, a gente tem toda uma costume, eu falo costume, mas é fantasia mesmo, tá? Pra trabalhar, o uniforme de trabalho era uma fantasia. Eu tive 7, 8 dias de treinamento, onde eu passei por todos os locais, né? E eles vão introduzindo, assim, o primeiro é o Welcome to Operations, que aí eles vão te ensinando as operações da Disney mesmo. É onde eles ensinam várias coisas de como tu anda no túnel, que tem túneis, então, gente. Por favor, fale dos bastidores também. Então, tem os túneis. Na verdade, o único parque que tem o túnel, realmente, durante todo o parque, é o Magic Kingdom. E, na verdade, não é um túnel. O parque é construído no nível acima. Então, o primeiro andar, o normal, é o nosso local ali que a gente passa por baixo. Para não acabar com a mágica do lugar, né? Que realmente o Magic Kingdom é um lugar muito de fantasia. Então, eles meio que já ensinam a gente por onde a gente pode andar. Porque não é por todo lugar que tu pode andar dentro do parque com a tua fantasia. Porque senão quebra. Eu tinha até as marcações no chão. Tipo, eu olhava assim, ó, tá vendo essa linha aqui? Se tu passar dessa linha, tu vai ser demitida. Meu Deus. Tu vai ser demitida. Tu não pode passar dessa linha, tá? Aí eu ficava... Tu de princesa não ia dar certo, passar. né? Não, era essa linha? Ainda mais depois de matar a linha reta. É porque você está customizada para determinado ambiente, não para o da linha seguinte. Da linha seguinte. É porque tu muito chega lá separado. sem graça, tu chega lá e já dá de cara com a princesa. Tem um momento exato de tu aparecer, Cada princesa no seu quadrado, é isso, né? Assim, eu não era uma princesa, tá? A gente dizia que a gente era princesas em treinamento. Certo. Tá? É umas terminações, assim, que o pessoal da Disney fala que realmente, tipo assim, tu não é a princesa é a princesa. Ela tá lá no filme e ela lá. Sim. Tu pode encontrar ela no parque e tudo mais, mas quem tá trabalhando lá, que tá vestida, tu é uma princesa em treinamento. E aí eu tinha meu vestido da Rapunzel perfeito, maravilhoso. Que a gente dizia que quem tinha desenhado foi a Rapunzel e quem tinha feito era a fada madrinha. Você diz isso para os clientes? A gente, obrigada, na minha área, interpretar o na minha personagem. área toda da fantasia. Então eu não, era muito engraçado até, porque quando a gente viu uma criança, a gente não podia chamar tipo, kid. Não podia falar criança. Não, ela era uma princesa e um príncipe. Os adultos era majestade e tudo assim, ó. Tipo, era toda a minha hora da fantasia mesmo. Não era pra quebrar o teu encanto lá. Tu tava lá, tu se sentia num reino. É assim mesmo. E aí tu passa pro outro lado, aí tu já tá na land do futuro. Mais ou menos, que é Tomorrowland. Então aí tu já entra num lugar totalmente diferente. E isso no Magic Kingdom. E aí nos meus treinamentos eles ensinavam isso. E uma coisa também que eles frisavam bastante eram as 4 keys, que é muito importante para eles. Então a gente tem Safety, Courtesy, Show and Efficiency. Tá? Vamos traduzir, calma. Então, a segurança para eles é o que eles mais prezam. Tá? Tu pode pedir de uma forma meio grossa, né? Se tu vê alguém botando a vida dela ou a segurança de uma pessoa em risco. Então, assim, é o que eles mais prezam lá. Depois vem a cortesia. Então, tu tem que ser cortês com todo mundo, tem que estar sempre com um sorriso no rosto, sair lá com dor, assim, na bochecha, de tanto sorrir, porque a gente fica, tipo, sorrindo. A gente tá num lugar mágico também, então a gente sorri porque tá naquele lugar, né? Então, é super legal, tu já entra na Disney sorrindo, mas a gente ficava meio com dor, assim, às vezes a gente tava meio cansada, pegou um double shift ali, 12 horas trabalhando, aí sorrindo toda hora, ficava meio difícil. A segunda é manter o show, tu nunca pode sair do teu personagem. Então, geralmente, como tu tá no Magic Kingdom, se tu tá na Vida da Fantasia, tu vai manter o teu personagem. Então, tu não pode falar, olha só, preciso ir ao banheiro. ou vou fazer o meu intervalo, porque a gente também tem intervalo, né? Então, não. Quando eu precisava avisar a pessoa que eu tava saindo, eu tinha que falar, eu tô indo pro café da tarde.
vou tomar um café da tarde com a Sininho, com alguém. Então a gente falava assim, era tudo mesmo, tu tinha que ficar no show. Tá, e quando chegava em casa ou no teu ponto de descanso lá, tu se esquecia que era uma princesa ou tu continuava no enredo ainda? Então, quando a gente saía, por exemplo, eu tava trabalhando e depois eu saía e ia pro parque como guest, como convidado normal, como qualquer pessoa, porque a gente tinha entrada liberada com qualquer parque. Então eu entrava lá, eu achava até estranho porque eu não conseguia sair, porque toda hora tá lá, daí tu sai e tu não sai direto do teu personagem, sabe? Até hoje meio que eu aponto com o Disney Point, porque fazer assim é considerado, tipo, ofensivo em algumas culturas. Então eles ensinam tu a apontar também, ó, assim, ou assim com os 4 dedos. Então, se alguém me perguntava uma coisa, eu fazia, olá, e tudo mais. E às vezes eu via uma criança e eu falava, hi, princess. E o pai me olhava, tipo, o que tu tá chamando minha filha de princesa, sua doida? Eu não tava, eu era uma convidada normal. Então é difícil, assim, sair do personagem quando tu sai direto do trabalho e tudo mais. E tu meio que pega todo o enredo e tu continua, assim. É uma coisa que a gente vai levando pra vida, de cortesia e tudo mais. Eles te ensinam muito isso, de ser cortês. Que é essa cortesia, que é o jeito Disney de encantar. Que tu já me falou numa outra conversa, que eu achei muito interessante, que pra eles o menos importante é ser 100% eficiente. Tem que encantar. Quando eu fiz o treinamento que eu atendia, né? Então eu vendia merchan. Tudo bem que a Disney se vende por si, eu não tinha que fazer nada, só tava lá pra cobrar dos clientes mesmo. Então eles falavam, a eficiência, como é a quarta, né? Tu tem que manter o show, a cortesia e a segurança do teu cliente antes de ser eficiente. Então eles falam, teu cliente tá conversando, conversa com ele, sabe? Vai fazendo as coisas, mas conversa, vai interagindo, pergunta como é que tá sendo o dia dele no parque e tudo mais. A última coisa que tu tem que ser se preocupar com a eficiência. Ser tão rápido assim. Porque daí se torna natural daí, né? Exatamente. É aquele encantamento, como eles falam no nosso treinamento. Quando tu entra, tu tá indo pra Disney, tu quer esquecer todos os teus problemas. Então a gente tá aqui pra fazer o dia do cliente o mais feliz possível. Então assim, aconteceu alguma coisa que deixou o cliente chateado, ou tu vê uma criança chorando, dá uma coisinha pra ele. Acolhe, né? Acolhe, conversa. Então, assim, o que a gente recebia também, a gente tem uma liberdade, né? A gente também tem que maneirar, né? E ter consciência do que a gente tá fazendo. Então, assim, veio uma criança, ela tinha comprado uma bolinha de sabão. E assim, a bolinha de sabão é quase 20 e poucos dólares. Não é uma bolinha de sabão barata. E aí ele chegou, ele deixou cair, o negócio quebrou na minha frente. Assim, aí eu olhei, ele começou a chorar. Eu assim, não, vem cá. Aí eu peguei e fui lá e troquei. Peguei e dei uma bolinha de sabão nova pra ele, porque a gente tem essa liberdade também de fazer o dia. Eu não quero ver ele chorando, então eu vou fazer ele feliz. Sim. E a gente tem essa liberdade de agradar o nosso cliente da melhor forma possível. E é basicamente assim. Ai, é muito legal. Fala mais das polêmicas, né, Rubia? As polêmicas. Ai, tive várias. Então, teve um dia que eu tava trabalhando e assim, meio que tu paga uma fortuna, né? Principalmente para nós brasileiros, saímos daqui, a gente paga tipo $130 por ingresso de cada parque, tá? E aí imagina tu comprar o ingresso, daí tu vai ver a princesa e tava uma ventania na Flórida e a minha área é atrás do castelo, então a gente tem que fazer uma security, né? A gente tem que fazer uma segurança na área, então a gente tranca uns pedaços porque eles não podem andar durante o show de fogos. Certo? Só que tinha uma ventania muito grande na Flórida, muito grande mesmo. E eles fecharam a minha land inteira. Simplesmente eles fecharam a porta da minha loja. Quem tava ali não saía. E se tava no brinquedo, saía na minha loja, tava trancado ali. E isso na hora do show de fogos. Então tu imagina tu pagar $130 e não ver o show de fogos. É complicado. Se eu fosse no lugar das criancinhas, eu ia estar chorando. Sim. Eu meio que boto, assim, mas um pouco é culpa da pessoa também, né? Que foi 15 pra
Só Deixou porque não- pra última hora. Pra última hora pra ver a princesa. Pô, podia ter ido um pouquinho depois, um pouquinho Ou antes, antes. cronometrar, né? Porque se tu quer um lugar bom na frente do castelo, tu tem que ir uma meia hora antes lá pra frente pra conseguir. Mas, né, o pessoal, tem gente que gosta de assistir de trás do castelo o show de fogos. Só que não podia, porque tava tudo trancado. E aí só imagina o pessoal xingando a gente que não tinha culpa de nada, né? Então aí começou um cara e ele não sabia que eu falava português. Ele não tinha lido, porque na nossa name tag, né, que a gente usa, Tem o nosso Brasil. crachazinho, tá escrito embaixo, português. Então assim, eu falo mais de uma língua além do inglês. E aí ele não tinha visto que eu falava português. E ele começou a xingar todo mundo em português. Ele xingava todo mundo. Seu idiota, são todos idiotas aqui, não sei o quê. E eu ficava, senhor, calma. Oh my God. E vocês sempre ficam, tipo, sorria e assim. A gente tentava, assim, né, fazer um negócio. E aí ele começou a inventar um monte de desculpas. Que o filho dele tinha alergia e não sei o quê. Que dava de ver que era meio que desculpa, assim, só porque ele queria sair pra dali. ver os fogos. É compreensível, com certeza, E daí mas como é não que- te dá o direito de tratar a gente E mal daí também. não tem outra chance depois. Perdeu o ingresso daí. Daí a Disney meio que vai tentando, né? Então, depois que, quando abriu, meus líderes estavam todos lá tentando resolver a situação de quem tinha ficado dentro da... Pra trás, né? pra trás, Tem gente que é o de Orlando mesmo, eles nem ligam, né? Eles têm o Annual Pass, eles vão quando eles querem. Então... Pra que chorar por causa de perder um dia de fogos? Mas aí esses brasileiros, eles conversavam ou davam outro ingresso. Aí eles tentam, assim, de todas as formas mesmo. E aí eu naquela loja tentando coisar, ele começou a me xingar, e tu fica nervosa, tu não pode chorar on stage, e ele me xingava de tudo quanto era coisa. Depois mesmo que ele soube que eu era brasileira, ele perdeu as estribeiras comigo. Aí eu falei, não, calma senhor, eu vou chamar o meu líder, porque ele começou a falar que a criança dele tava passando mal, não sei o quê. E eu falei, não, calma, eu vou chamar o meu líder e a gente vai resolver a tua situação. E aí foi onde a gente pegou a mentira dele. Que ele falava que o filho dele tinha que tomar o remédio, tinha que ir no banheiro, não sei o quê. E a gente ofereceu, a gente olhou pra ele assim, não, vamos lá, a gente te leva no nosso banheiro do backstage. Então assim, tu ia conhecer o backstage. Ele, não, eu quero lá fora. Ô Mariana, quantas horas de trabalho eram por dia? Na verdade, era meio que semanal. Eles me davam 32, 35 horas semanais, tá? Então, às vezes, tinha shift de 8, 6, até menos, assim. Eu peguei um shift de 5 horas. Só que tu pode pegar extra. Então, assim, teve um dia no Ano Novo... Tem muita gente que trabalha lá mesmo, que no Ano Novo, se não consegue a folga, pega e falta. Eles faltam. E aí, a minha lente que eu tava trabalhando... Eu não trabalhei na Fantasy, eu tava na Adventure, que é a ilha da aventura, assim, né? A minha lente tava com pouco staff. Foi o dia que eu mais trabalhei. Então eu cheguei às 9 da manhã, o meu shift terminava às 7 da noite. E era Ano Novo. E todos os meus amigos iam ficar até 1h30, 2h30 da manhã trabalhando. E eu pensei, eu olhei pra mim assim, ai meu Deus, eu vou passar o Ano Novo sozinha, que tristeza! Aí eu fui falar com a líder, né? Eu perguntei, se tu precisa estender, pode me estender, eu não tenho nada pra fazer. Vou estar sozinha mesmo. Aí eu falei com ela, foi o dia que eu mais trabalhei 14 horas, eu saí meia-noite. E esse trabalho é remunerado? Sim, a gente lá durante quando eu tava lá mudou, porque eles aumentam de um ano pro outro. Mas quando eu cheguei lá eu recebia $11 a hora. E aí muda, se tu fizer mais de 40 horas, tu já vai overtime, aí tu ganha em dobro, tu ganha mais. Tem todo um negócio, eles Estadia explicam. tudo por conta da... Não, conta nossa, vinha descontado lá do paycheck, lá minha Mentira! estadia. Semanalmente. Estadia e alimentação descontavam? Ou... Não, na verdade a alimentação era por ti, né? Certo. Então a estadia vinha porque a Disney, ela libera um complexo para o pessoal que é intercambista, né? Então eles liberam esse complexo e todo mundo que faz intercâmbio, que vai pra lá, fica nesses lugares. Agora fechou todos eles e abriu um gigantesco, assim, que é maravilhoso. E me diz uma coisa, porque existe o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Tu já tinha lido? Tu já sabia o que tu ia encontrar lá? Ou foi tudo no treinamento? Então, eu comecei a ler, eu não terminei de ler o livro, tá? Mas eu cheguei a começar pra ver como é que ia ser a minha experiência. Só que quando tu tá fazendo intercâmbio, lembra as 4.000 pessoas? A gente tem uma rede
que a gente conta tudo. Então, o pessoal que já fez o programa conta. Já vai dando então, conselho. Eu meio que já sabia o que eu ia fazer quando eu chegasse lá. Até porque a gente consegue conversar com quem trabalhava no mesmo lugar que eu. E aí, cada lugar, tipo assim, porque eu trabalhava vendendo e tudo mais, atendendo cliente. Só que tem gente que faz a limpeza, tem gente que fica cuidando das atrações. Então, cada pessoa tem o seu treinamento. Então, tu conheceu tudo lá dentro, tudo? Eu só conheci a minha parte, só a né? parte. Mas quando a gente troca, por exemplo, que eu falei que eu pegava shift extra em outros lugares. Então, eu trabalhei em todos os parques. E aí, quando eu chegava lá, eu falava assim, é minha primeira vez trabalhando aqui. Aí, eles me davam um breve resumo, assim, do parque. Porque tu tem que conhecer onde tu tá trabalhando. Porque a pergunta que tu mais vai receber durante o teu trabalho é: aonde é o banheiro mais próximo? Aonde é o banheiro mais próximo? E tu tem que saber falar pra ele. Não tem como não saber, Sim. sabe? Então, a gente ajuda, tem que ser eficiente, né? Então, a gente tem que conhecer onde a gente tá trabalhando pra ajudar o cliente da melhor forma. E se tu quisesse ter permanecido, adorei esse trabalho, eu quero me aposentar aqui, tinha essa possibilidade? A não ser que seja americana, não dá. Não dá pra ser part-time e full-time, então, que é o nosso integral, né? Tem que ser americano mesmo pra conseguir ficar trabalhando lá. E daí tu pode aplicar, né? Depois do teu intercâmbio. E como tu já tem todo o treinamento, é muito mais fácil ser contratado, porque eles não têm que perder tempo. E tu pensa em... Então, tem o segundo programa e o terceiro, né? O segundo é o que... Porque agora na volta da pandemia, turismo pós-pandemia vai estourar, de né? novo. Porque eu não sei se vocês souberam, mas ano passado, quando a Disney fechou, né? Que foi quando o baque caiu, assim. Eu tinha saído de lá e aí quando Disney fechou, eu pensei, meu Deus do céu, o caos está instalado no mundo. Porque, querendo ou não, é uma Disney empresa fechar, muito né? capitalista. Pra Disney fechar, então, pra Disney imagina. fechar é porque o negócio tá feio mesmo. E aí eles também demitiram muita gente. Então, muita gente que eu conhecia foi demitido, sabe? Os part-times foram todos demitidos, só ficou quem era full-time, que eles conseguiam manter a pessoa, né? Mesmo a pessoa não trabalhando. Então, agora que eles estão começando a recontratar todo mundo, para depois eles voltarem com os intercâmbios. E quais são os outros dois programas? O segundo é o representante cultural, que fica 3 meses lá só. E o terceiro programa é um de ano, é um anual, que tu vai lá pra receber xingando as pessoas, porque é guest relations. Tu vai lá pra ter relacionamento, é onde a gente vai se perdeu coisa, roubaram coisa de vocês. Resolver pepino. Resolver pepino é com eles, então tudo que tiver de problema é eles. E tu queres ir pros próximos? Eu acho que não vale mais tanto a pena, Assim, eu tinha o sonho, mas se eu fosse mais nova, eu acho que eu iria, assim. Porque agora ficar mais 3 meses pra só depois fazer de um ano e tal. E aí eles também têm um requerimento muito maior nesses outros programas. Porque eles têm que ser, tipo, área de administração, hotelaria, são que eles focam mais, que estudam já pra isso também. Então é mais difícil, assim, eu sou engenheira, fui lá pra melhorar meu inglês mesmo e aprender um pouco da cultura deles. Que bacana. Muito bacana, Mariana. A gente quer agradecer muito a tua participação. Eu ficava falando aqui umas 3, 4 horas, gente. A gente pode fazer o parte 2, não tem problema. Pois então. Eu tenho tanta coisa, assim, que o pessoal conversa e eu conto, assim, é muito, muito legal mesmo. Eu fico falando por horas sobre isso. Então, Mariana, muito, muito obrigada por ter participado. Imagina, obrigada pelo convite, né? As portas do Depois de uma Taça estão sempre abertas. Nós também lembramos que o nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia foi sobre Vinho Gate, então a gente te convida para você assistir esse primeiro episódio, caso não tenha assistido. Sharon Freitas, obrigada pela sua companhia. Obrigada por mais um episódio, que venham muitos outros com esse podcast tão criativo que é o Depois de uma Taça, com produção dessa colega aqui. Vamos para os próximos. Vou deixar você puxar o nosso brinde de cerveja. Vamos lá, vamos brindar então. Saúde. De máscara não dá, então vamos lá. Saúde.